Gatas, estamos aqui em mais um podcast, Andrômeda 40+, feliz da vida como sempre, e hoje com uma causa nobre, nós vamos conhecer uma fundação. Gatas, apertem os cintos que só está começando. Ela é 40+, advogada, porém fundadora de uma instituição há 17 anos, que chama-se Chefes Especiais. E tem um café também com o mesmo nome. Estamos aqui com Simone Lozano. Oi, prazer de estar aqui. Falei tudo certo, hein? Certíssimo, tudo certíssimo. Que? Só o 40+ que tá errado aí, né? Deveria ser 40-, apesar de ser mentira, eu achei que era 40-, mas aí você falou que era 40+, eu vou mentir logo de cara. Assim que é bom ser recepcionada, viu? Não é? Eu já vou mentir de cara, eu tô ferrada, não? Não. 41 é 40+, gata. Pois é. Ponto. Tá mais ou menos 41, isso. solteira, viu? Esqueci de falar desses detalhes. Pois é. Interessados, mandem contato pra cá. Eu já faço toda a ponte, querido. Rapidamente. Manda Aproveita currículo porque tá antes, achando hein? que tá fácil encontrar mulher assim. Haha. Vai pensando. Senta e espera e depois você chora, óbvio. Vamos lá. Vamos falar dessa fundação, que eu já achei o nome espetacular. Me explica por que esse nome. Então, ela não é uma fundação, ela é uma instituição. É uma instituição. É uma instituição. Existe alguma diferença aí, mas ok, é uma instituição. Chama-se Qual seria a diferença? A fundação é quando a instituição tem um imóvel próprio, né? Não é o nosso caso. O nosso caso é alugado e ela é uma associação. Formalmente, ela é uma associação com o nome de instituto. Entendi. Só essas regrinhas Não, ótimo. legais aí, digamos, né? A gente não sabe, eu não sei, eu tenho certeza que várias também Pois não sabiam é. disso, agora já estão sabendo. Mas essa é basicamente a diferença, né? O Instituto Chefes Especiais, ele nasceu em 2006. A gente vai fazer 17 anos agora em maio. E eu escolhi o nome Chefes Especiais porque nós fazemos inclusão através da gastronomia para pessoas com síndrome de Down. Ai, que máximo! E as pessoas que fazem essa inclusão, que dão essa aula de gastronomia, essas aulas de gastronomia são chefes de cozinha. E todos eles são voluntários. Então eles são chefes muito especiais, porque eles doam parte do seu tempo por uma causa nobre, onde a gente consegue melhorar muitas histórias. E quando eu te falo melhorar histórias, é literalmente isso, a gente transforma vidas. E obviamente esses chefes que estão ali deixando o seu tempo, doando o seu tempo, o seu trabalho, o seu know-how em prol de alguém, é óbvio que eles são especialíssimos. Muito mais. Tem outra palavra mais que especial? Não Porque tem. não tem. Isso é totalmente forte. Muito. Né? E nós damos aula sim para pessoas especiais, porque todos nós somos especiais de alguma forma. Né? Somos únicos. Ou somos especiais porque fazemos alguma coisa, ou porque somos especiais para alguém. Todo mundo é especial de alguma forma. Concordo plenamente. E aí sempre tem os chatos, né? Não tem o que fazer, que ficam, gata. porque esse nome é capacitista, é isso, é aquilo. Capacitista, coisa horrível. Eu sou especial com muito orgulho. Os meus chefes especiais que são voluntários, eles têm briga para estar lá e dar aula para os meus meninos. Os meus meninos que têm essa possibilidade de ter aula com esses chefes super maravilhosos, eles também vão ser chefes especiais, porque eles estão lá aprendendo e porque amanhã eles estarão ensinando, como eu já tenho alguns que ensinam, que são empreendedores. Então, eles são muito especiais, sim, né? Mas E você é super especial de ter me convidado para aqui, para eu estar contando tudo isso pro teu público. Pelo amor de Deus, não, eu só vou ter que dar um recado, porque é insuportável ainda ter gente enchendo o saco, porque não tem o que fazer, só pode ser isso. Para encher o saco por conta de um nome ser especial,
Pelo amor de Deus, até você que é chata é especial em chatice. Pois é. Você é especial, mas em chatice. Mas Jesus. infelizmente as pessoas, poucas fazem, né? Então, as que fazem é difícil de agradar a todos, óbvio. Mas eu também não estou preocupada em agradar ninguém. Pelo amor, já passamos A dessa minha fase. preocupação é a autonomia que eu levo para esses meninos, né? E eu sei o trabalho que me dá, as noites que eu não consigo dormir porque ou não tem dinheiro para fazer uma aula, ou para pagar funcionário, ou para isso, ou para aquilo. Então, é tudo muito fácil você chegar e criticar uma coisa que você não conhece. Né? Então, O eu que acho tá que pronto, o que né? está pronto, né? O que você criou e é inusitado no mundo. Né? Aí é fácil. Pois é, eu faço parte de um grupo seleto de 3.000 empreendedores sociais que eles se diferenciam no mundo, que tem projetos inovadores no mundo. E os chefes especiais, para quem gosta do nome ou não, ele faz parte disso. Ele é história no mundo. Olha que massa. Né? E todas as pessoas que quiseram fazer um projeto desse, não fizeram, porque quando vem o trabalho que dá, o que você tem que correr atrás, o que você tem que abdicar, né? É difícil, não são só flores. A gente mostra nas redes sociais as flores, óbvio, né? Porque para que eu vou mostrar o contrário? Mas não são só flores, né? Então, com muito orgulho, eu faço parte dos chefes especiais e sou especial por causa disso. E todo mundo que tá ali é especial também. Então, por isso do nome. E esse podcast vai ser mais do que especial. Já é. Agora me aguarde, minha filha. Que agora nós vamos baixar lá. Já é. Nós vamos tentar fazer uma filmagem do lugar, porque eu acho isso importantíssimo. Vai ser um A prazer gente enorme. dá visibilidade para essas pessoas. Porque a gente está contando histórias de pessoas. Você tem lá os seus alunos que estão aprendendo com esses chefes maravilhosos, assim, mais do que especiais mesmo. Porque comprar causa hoje no Brasil, gente, são pouquíssimos. Ou se compra, quando compra, assim, não é tão verdadeiro. Então, você sente quando é verdadeiro. Exato. Porque o cara quer estar lá, quer ensinar, quer mostrar, quer fazer, quer que o seu aluno aprenda, que replique. Não, e que tá ali fazendo um trabalho sério, sem ser remunerado e deixando de fazer um trabalho para ele remunerado, né? Então ele tá se doando ali. Isso é bacana, isso é ser especial, né? Mas você pode ter certeza que ele recebe muito mais do que ele dá. Mas muito, muito. Porque o universo é sábio, gente. Nossa, sem dúvida. Não adianta querer. Eu falo assim, não briga com o universo. Porque Pois vai dar ruim. E o universo a gente não consegue enganar, né? Não, tem e como. não se sustenta. Exato. Esquece que o negócio cai. E o bacana do café também é que a gente proporciona emprego para esses meninos. Eu ia falar Né? disso, São pessoas que não têm oportunidade nos lugares. As empresas contratam porque precisam preencher cotas, mas ali no café é um espaço deles, onde eles estão mostrando o potencial deles e o quanto eles podem trazer essa sociedade para junto da gente, né? Porque ali é um espaço de amor. Hoje, com a pandemia, eles tiveram que aprender a não ter tanta proximidade do cliente, né? Mas Porque eles são muito afetuosos. São muito afetuosos. Mas mesmo assim, às vezes já está abraçando um cliente, já está lá fazendo massagem, né? É Que demais. cafeteria que você vai que você é recepcionado desse jeito? Imagina! Né? Você E ganha o sorriso? massagem, sorriso, atenção, né? Te elogiam, porque você sai de lá se sentindo uma deusa. Então, e ainda se bobear, sai com um namorado, né? Porque eles pegam o telefone de todas as clientes que dão uma certa abertura. Então, olha só, eles são terríveis. terríveis. Não valem nada. Certíssimo eles, gente. Já que o povo não anda, eles andam. Pois é. O quê? Vou ficar perdendo tempo? Imagina! Olha como são sábios. Muito. Não dá uma Vai. lesa. Gatas, depois eu vou fazer um convite. Eu vou chamar
algumas mulheres pra gente ir no café dela, pra gente poder mostrar esse café, porque eu acho que a gente tem nada contra só Tangará, pelo amor de Deus. Ok, mas a gente também precisa abrir um pouquinho mais o leque. Então, hashtag fica a dica. E outra, né? Tem muita gente que fala, ai, a pessoa tem preconceito disso. Na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes é que nunca teve oportunidade de ter contato com alguém que não é típico, que é atípico. Então, Né? por isso que eu tenho que levar. É só isso, é tão bacana. Mudar esse olhar. Exatamente, é mudar o olhar, você falou tudo. E falar mais sobre. Mais sobre. Assim, eu sinto muita falta de ter lugares falando de. Você E não a gente vê. fez ali, você vai amar o visual do café. Ele é um café todo estilo rock and roll, ele é todo, os meninos são meus bad boys, fofos, né, mas são bad boys, e é tudo inspirado num motoclube de São Paulo. Então, eles usam colete de couro, o café ele é todo estilo Harley, toca rock, eles usam anel de caveira, a logomarca é uma caveira porque é o símbolo mundial da igualdade. Que máximo. Nós somos todos caveira. Gente, Independente de qualquer coisa. vamos nos tornar quando Exatamente. a gente for fazer a passagem, desculpa, é o que vai sobrar. Exatamente. Então, por que que a gente vai diferenciar um ou outro hoje se a gente não enxergar lá na frente? Não, porque, gente, além de tudo, vamos combinar que é uma cafonice sem fim. Exatamente. Vamos parar com isso, assim, já deu. Falta já foi de o tempo. ter o que fazer, né? De se preocupar com coisas que são tão pequenas, né? São tão pequenas. Não, e também cá pra nós, né? Assim, tem vários podcasts por aí, gente. Cadê essa conversa rolando em outros locais? Pois é, já passou o tempo, né? Já passou. De ter preconceito, de isso é feio, aquilo é feio, porque é tudo um modismo, né? O que se pode dizer hoje, daqui 2 dias já não pode dizer mais, porque é algum tipo de preconceito, né? Então tudo hoje, desculpa a minha opinião, Muito mas chato. é assim, é tudo muito chato. Muito chato, muito, muito. Né? Então, assim, se eu sou loira, amanhã também não pode dizer que você é loira porque eu estou te ofendendo de alguma forma. Ai. Né? Então, sei lá, comprar umas cansativo, causas né? sem lógicas. É isso que eu fico mais perplexa, assim. Não tem lógica. Pois é. Cadê a lógica? Óbvio que a gente tem que respeitar o outro como o outro, independente Não, do que respeito e for respeito. de sexualidade, de cor, de raça, de credo, de qualquer coisa. Mas, assim, tudo ter que ter um título, tudo isso não pode, aquilo não pode, para mim é muito complicado. Porque a gente que arregaça a manga para fazer alguma coisa de verdade, fazer melhorar a história de alguém, você acha isso tudo tão pequeno, Não, mas né? é pequeno. É pequeno. É pequeno, pelo amor de Deus. Não muda esse olhar. O povo é que tá louco, viu? Às vezes A eu gente até tá fico ótima. pensando, falei, será que eu que tô meio Não, fora não, da não, casinha não, não. aí? Nós estamos ótimas. É o povo que tá total sem noção de ficar comprando, assim, levantando bandeirinhas que não tem nada a ver. Falo, começa pela bandeira da mulher, que elas adoram. Agora que tá na moda o empoderamento, gata, tudo é empoderamento feminino. Eu falo, mas é engraçado, né? Eu falo, gente, é tanto post. Juntas chegaremos lá, juntas somos mais fortes. Eu falo assim, qual que é a ação mesmo? Pois é. Porque colocar figurinha bonita, foto mas bonita no me Instagram. desculpa, adoro um homem, ó, pretendentes. Adoro um homem que abra a porta do carro. Que tudo bem se você lutar. Eu não preciso ter essa bandeira, porque assim, eu pago minhas contas, eu levanto às 5 da manhã, não tenho hora para dormir, trabalho de segunda a sábado. Se precisar, vou de segunda a segunda, sem título, tá? Não, quem quiser ter título, Sim. ótimo. Mas eu acho assim, mulher é mulher, independente de qualquer coisa. Eu fico, assim, muito preocupada com esse empoderamento, desse empreendedorismo, que, assim, estão todas num movimento que é impressionante. Estou em alguns clubes de mulheres, todas falam a mesma coisa, é mais do mesmo.
Aí eu pergunto, qual é a ação? Né? O que você está fazendo para ajudar a outra mulher? Porque se você quer, né, juntas somos mais fortes, então precisamos estar juntas. Exatamente, porque quando você precisa, eu me omito. Né? Mas a hora que é o bonitinho, a gente tá junta, né? Então, é hora a que tá foto, tudo pronto. é a foto do Exatamente. Instagram. Aquela foto todo mundo juntas, né, no encontro e tal. Aí eu falo, gente, então, vamos mudar, né? Hashtag muito mais ação e menos post, que eu acho que Exato. seria bem melhor e aí a gente pode andar realmente passos largos. Ser de verdade, né? Porque eu fui da palestra aí eu falei assim, gente, ainda bem que acho que vai ser a última, porque depois ela me chamou. Eu falei, gente, vamos parar com a hipocrisia no meio de um negócio de empoderamento. Porque eu falei, já começa a falta de educação que está o tempo inteiro no celular. Então não está te ouvindo. Então, estamos ali conversando sobre mulheres e as mulheres estão preocupadas em postar fotos na internet e não em te ouvir. Então, desculpa, então já não tem nada de juntos somos mais fortes, né? Exato. Juntos vamos concorrer. Aí, ok, concordo plenamente, porque a gente concorre o tempo inteiro. Mas é a vida fake das redes sociais, né? Então, Rede social, todo mundo tá bonito, tá bem, tá feliz. sim, ninguém tem problema, não tem boleto para pagar. Exatamente. Então, assim, vamos ser de verdade, porque aí sendo de verdade, eu posso te ajudar e você pode me ajudar. Agora, se ficar no fake news, gata, não vai rolar. Desculpa, Pois é. não vai rolar. Eu sou super contra todo esse movimento, não que não tenha que ter. Tem que ter sim. Porém, sendo de verdade, ok. Agora, só pra fazer fotinho de internet, de Instagram, beijo, tchau. Mas também tem muito trabalho bacana, né? Tem, Também então. tem muito trabalho que de verdade, né? Os Que verdadeiros. diferencia. O seu trabalho, gata. Tem muito. Você sabe que assim, eu fiquei 7 anos sem formalizar o instituto. Porque eu tinha aquele preconceito de que se eu me formalizasse, se eu me tornasse uma ONG, que eu estaria fazendo uma pilantropia. Porque eu sempre ouvi isso, né? Porque ONG se aproveita disso, daquilo. Então eu tinha esse preconceito, não queria me formalizar. Até um dia que eu percebi o seguinte: eu já tinha 7 anos de trabalho, tinha uma fila de espera, tinha ganhado vários prêmios. E eu falei, caramba, se eu for esperar me aposentar para formalizar isso aqui, efetivamente transformar a vida dos outros como eu vinha Quanto fazendo, tempo? talvez lá na frente eu perca o time. Total. E aí eu comecei a procurar pessoas que pudessem me ajudar, que tivessem conhecimento de como não morrer na praia, né? Eu não queria nadar e morrer na praia. Porque a maioria das instituições em 2 anos fecham, porque não tem um olhar corporativo. É uma empresa. É uma empresa. Você não tem fins lucrativos, mas você tem que ter o olhar de empresa, senão não vai. Tem que ter planilhinha de Excel. Tem que ter tudo, Simples. né? E aí eu falei, caramba, eu preciso procurar alguém que me ajude. E eu sou muito curiosa, eu pesquiso muito, fui fazer muitos cursos e eu sou advogada. Então eu via que tudo que me ensinavam que ali na frente eu teria problemas. Olha. E eu não vou largar minha vida profissional, não vou largar a minha vida que está toda certinha para ter problemas lá na frente, né? Então eu falava, caramba, mas isso. Por e onde eu vou? Esses facilitadores não davam o caminho. Por quê? Porque na época tinham 200 consultores no Brasil inteiro. Para que ele vai dar o caminho correto para ter mais um concorrente ali na frente? Essa foi a conclusão que eu cheguei. Que péssimo. E aí você falava, e quanto você me cobra o seu trabalho para me montar um projeto, para me ajudar a formalizar, para isso, para aquilo? Eram os olhos da cara. Caramba, não tenho esse dinheiro. E fui fazendo tudo para curso. não facilitar o trâmite. Para não facilitar e para pegar, de repente, o trabalho, né? A ideia. Mas eu não tinha
Não, eu digo até dele formalizar, dele formatar tudo e tal, porque é o trabalho dele. Então, para que ele vai ensinar? Né, se ele pode cobrar por isso? Foi essa a conclusão que eu cheguei. E fiz N cursos. Até um dia e que não me acrescentou em nada. Eu falei, poxa, se eu quiser ir pelo lado... Frustrante. Frustrante, eu já estava muito chateada com tudo isso. E num desses cursos eu conheci uma fundadora de uma ONG que ela ajudava pessoas viciadas em drogas, né? E eu falei para ela, poxa, mas eu não quero me formalizar por causa disso, daquilo. Ela virou para mim, falou assim, olhou bem fundo nos meus olhos e ela falou assim, você está sendo a primeira preconceituosa da tua instituição. Existem muito mais trabalhos maravilhosos do que trabalhos que você vê na televisão em programas sensacionalistas. Você não tem ideia do que a gente faz para manter um mês de instituição. E ela me deu aquele tapão com luva de pelica que eu fui para a parede e voltei e que mudou totalmente o meu olhar. Eu falei, caramba, eu tô sendo de verdade preconceituosa com uma coisa que eu estou começando e o preconceito está vindo de mim. Olha que louco. Né? Mas a gente não tem essa noção? Então, aí aquele curso que eu me matriculei, que eu paguei, que eu não aprendi nada, no objetivo pelo qual eu fui, essa mulher me mostrou tudo. Me mostrou tudo e transformou minha vida. Eu falei, o nome dela? É por aí. Eu não lembro, eu nem sei o nome dela. Tá. Porque eu a conheci assim no cafezinho. Entendi. Né? E assim foi uma conversa tão... O universo mandou. Mandou. Ela... o cara lá de cima usou aquela pessoa que estava ali para falar, ó, cria vergonha na cara porque essa é tua missão. Se coça, nega. E você vai fazer isso. E na semana seguinte ganhei um prêmio, subi ao palco para contar do instituto, todo mundo começou a chorar e tal. E a hora que eu desci do palco, uma pessoa falou assim, vem aqui um pouquinho. Você almoça comigo amanhã porque eu quero te ajudar de alguma forma. Aí ela me deu o cartão dela, quando eu olhei era Luciana Salton. E aí, a dona da vinícola Salton. Sim. Aí eu fui almoçar com ela, só ela, uma fofa, uma graça de pessoa. E ela virou para mim e falou assim, ela falou, o que você precisa? Eu falei, olha, o que eu mais preciso agora é um consultor que me ensine o caminho certo, correto, porque o torto eu já aprendi todos. Mas eu não quero pôr a minha cabeça no travesseiro e não dormir de preocupação. E eu também não quero nadar para morrer na praia. Aí ela falou, o propósito é bárbaro. Pois é. E assim, na época, talvez eu nem tivesse a consciência do que eu estava fazendo. Hoje eu tenho essa consciência, mas ali atrás eu não tinha toda a consciência do que eu poderia fazer. E aí, acabamos de almoçar, tal, ela falou, eu vou te procurar essa semana. 2 horas depois ela falou, ó, Simone, tô te passando no WhatsApp um telefone, você vai marcar com ele um dia para você conhecê-lo. O nome dele é João Paulo e ele vai te ensinar algumas coisas. Ótimo. Falei, ok. Mandei um WhatsApp para ele e tal, ele foi no escritório dele, ele falou, Simone, me conta sobre o que você quer. Aí eu falei, eu quero isso. Ele falou, quantas você é? Eu falei, uma. Ele falou, então pode cortar tuas asas que você não vai fazer nem 90% disso. Se você conseguir fazer 10% disso, se dê por feliz. Nossa, eu fiquei com uma bronca dele, uma bronca. Gente! Mas tudo bem, engoli, né? Aí ele falou assim, nós vamos fazer da seguinte forma. Você tem disponibilidade para vir aqui todas as noites, ou 2, 3 vezes por semana, à noite, quando eu puder te atender? Tenho, óbvio. Ele falou, então eu vou ensinar tudo que você precisa saber para o teu trabalho.
Você não vai perder tempo aprendendo o que não faz parte do que você precisa saber. Bom, esse cara nada mais era do que o João Paulo Altenfelder, que é um cara super respeitado no meio, professor da FGV de terceiro setor. E ele foi o cara que me ensinou tudo de terceiro setor, que eu sei hoje, é meu conselheiro vitalício no instituto. É o cara que, se eu tenho uma dor de barriga, eu ligo para ele: João, vamos comer arroz doce no restaurante tal, porque ali tem um arroz doce diferenciado. E é ali que eu vou chorar para ele, pitanga, né? E ele vai me dar as broncas dele, porque ele é mal-humorado pra caramba, chato. João. Ele vai ouvir, mas ele sabe que eu acho isso Arruma essa mesmo. testosterona, João. Pelo amor Mas de ele é o Deus. cara mais incrível do mundo que apareceu na minha vida, no instituto, e me deu esse apoio, né? Então ele falou assim pra mim: olha, todas as vezes que você vier aqui, nós vamos brigar. E foi verdade. Eu saía de lá emburrada, com uma tromba gigante, brava, assim, porque ele cortava minhas asas e eu odiava ele todas as noites. Mas antes de chegar em casa, eu mandava uma mensagem para ele: João, me desculpa, você tem razão. Toda noite era a mesma coisa. Toda João, noite. mulher é assim mesmo. É, mas você continua irritante, João. Mas é o cara que me ajuda pra caramba. Tentando limpar sua barba, tá difícil. E foi o cara que pagou minha primeira funcionária. Ai, que lindo. Né? Então ele me ajudou de todas as formas. Porque até então, na época eu tinha um instituto, eu tinha uma casa enorme que eu consegui pessoas que me ajudassem na reforma, uma empresa que apoiasse o aluguel, mas eu não tinha um funcionário para me ajudar. Né? E ele pagou a minha primeira funcionária. Então, só tenho a agradecer a esse cara incrível aí. E mal-humorado. Mas é chato e mal-humorado. É, verdade tem que ser dita. Gente, que signo é esse cara? Ai, eu tenho até medo de saber, Ai, mas nem ele vamos deve ser perguntar, né? ariano, por É, aí. tem cara de ser, gente. Tem jeito de ser geminiano, sei lá eu. Nossa, dose dupla, pode ser, viu? Pode ser. Tem os dois lados. Libra, certeza que não. Ou virginiano também, né? É, virginiano é chato. Eu sou virginiana, mas eu não tenho nada de virgem. Não. Não. Graças a Deus. Eu sou escorpiana com acidente Áries, então eu não posso falar muito, não, porque eu sou bravinha. João, já tô gostando de você. Olha o É o Santo João. Santo João. João, o nome é lindo. Meu filho chama João. Por isso você já tá ótimo, João. De mal-humorado virou santo. Virou santo bem rapidinho. A gente dá um cargo aqui, não tem problema. O que te motivou e qual foi a causa? Por que eu vou fazer isso assim? Qual foi esse time, esse despertar? Como aconteceu isso? Eu queria... Tudo é inusitado na minha vida, né? Ah, jura? Eu queria... Eu queria, de alguma forma, agradecer a vida que eu tinha. De ter uma casa, um carro, um trabalho, filhos saudáveis. Então, eu sempre entendi que a gente, se não for pelo amor, a gente vai pela dor. E eu queria ir pelo amor. Espertinho. Eu queria só agradecer o que eu tinha, porque a gente está acostumada a pedir pro cara lá de cima sempre mais, mais, mais e mais. A gente nunca enxerga o que a gente tem. A gente nunca agradece o que a gente tem. E isso desde muito cedo eu aprendi a agradecer. Então, a primeira coisa quando eu acordo, eu agradeço pela noite que eu tive, por eu ter acordado viva, por eu ter tido uma cama quentinha, ou por eu ter tido um ar-condicionado, um ventilador em cima de mim nas noites quentes, por eu ter um teto, né? Então, eu sempre fui muito de agradecer. Mas eu não imaginava que fosse chegar onde eu cheguei, num instituto, ter um café com pessoas com síndrome de Down atendendo, que acabou ficando conhecido por isso. Não era minha pretensão era só dar um pouquinho do meu tempo quando eu tivesse vontade. E essa vontade foi crescendo, crescendo, crescendo.
uma vez por mês passou a ser a cada 15 dias, depois semanal, passaram-se 7 anos, abri instituto, larguei toda a minha atividade profissional para me dedicar exclusivamente ao instituto. Então, hoje eu entendo que aquela vontade que eu tinha de doar um pouquinho do meu tempo é uma missão de vida. Propósito de vida. Né? Eu acho assim, quem tem 40 a mais ou mais um pouquinho, lembra da Dini é um Gênio, da feiticeira. Sim, né? claro. E eu assistia e eu tinha um sonho assim, eu tentava mexer meu nariz, mas não dava certo. E eu queria Samantha, né? E eu queria, de alguma forma, eu tentava vibrar em cima daquilo para ver se mas não conseguia. E hoje eu entendo que, de alguma forma, eu fui um pouco Samantha ou Dini, um gênio na vida de alguém. Né? Que, de alguma forma, eu consegui transformar algumas vidas e que essas vidas, elas transformam famílias também, né? Hoje eu tenho alunos que... Tem um aluno que eu vou contar num caso maravilhoso, que é meu orgulho. Ele é aluno do instituto, aprendeu a fazer bolachinhas. Os pais se separaram e hoje ele vive com a mãe numa casa alugada. Quem sustenta a casa é ele. Que lindo! Eu não vou falar o nome dele, mas... Depois a gente mostra onde compra essas bolachinhas. Sim! Mas isso é uma coisa tão linda. Maravilhosa! Sabe? Ele sustenta a casa, ele paga o aluguel, ele fez um cruzeiro agora, que era o sonho da vida dele. Então ele fez 30 anos, a mãe comprou um cruzeiro de presente para ele, surpresa. E é tudo fruto do trabalho dele. Claro que ele precisa de ajuda, ele tem o apoio da mãe, né? Às vezes ele não tem a rapidez para o tamanho da encomenda que ele tem, mas a mãe tá ali, eles conseguiram contratar uma pessoa para ajudar. Olha que coisa bacana. Já tá um MEI. Ele é um homem da casa. Não, e já tá um microempresário já. Sim, e ele sustenta a casa dele. Quantos homens ficam aí nas costas de outras pessoas, a da mulherada, e não quer saber de nada? E o cara sustenta a casa com as bolachinhas dele. Que massa! Né? Então é um super orgulho isso. Super! E tem outros empreendedores aí também que fazem coisas incríveis. Que a gente precisa mostrar. Precisa. Assim, isso aqui tá super aberto para você. Ai, obrigado. Se não der para você vir com eles, mas que eles venham. Com o maior porque prazer. Tem o dia do cueca pros meninos. Então não é só sobre 40 a mais. Já descobri que isso aqui já virou sobre gente. Então antes era pra mulher. Vou te fazer um desafio. Você podia fazer um podcast gravado lá no café, né? Claro! Aí, que legal que ia ser. Claro! A gente fecha o café pra você gravar lá. Lógico que eu vou. Imagina. Vai ser muito com bacana. Vários deles. Com vários. Com vários. A gente tem um espaço lá no café que é a lojinha deles. Então eles têm os produtos deles para vender com as maquininhas deles. Que massa! Então é muito legal isso, você poder, né, saber que você faz um pouquinho, né, que você tem esse privilégio de fazer a parte da história deles, né? De muita história. Tem muita história bacana. Não, muita história, assim, não faz parte de um pouquinho da história deles. Não. Você tá dando uma oportunidade de vida. É diferente. E uma coisa que eu não posso deixar de dizer também é que a gente só consegue fazer isso porque eu tenho empresas que nos ajudam. Nós vamos chegar financeiramente, nelas. Claro, né? Lógico. Óbvio que ela não é suficiente esse valor. Eu não consigo fazer mais do que eu faço. Então, para que a gente complemente só para manter o instituto, a gente faz eventos corporativos, né? E isso nos ajuda a manter o instituto. E hoje, mais ainda, que uma das empresas ela acabou tendo que diminuir esse aporte, para a gente, assim, eu tô precisando de mais empresas que venham, não só para a gente manter o instituto, mas como para poder atender mais gente,
né? Porque hoje eu ainda tô limitada. Um ciclo. Um ciclo, sim. Mas essas empresas são importantíssimas na vida, não só do Instituto, mas na vida de cada um deles. E talvez elas não tenham essa consciência. Assim como lá atrás eu não tinha consciência do quanto eu Sim. transformava vidas, eu acredito que talvez essas empresas não tenham, elas não consigam enxergar o quanto elas transformam de histórias. Então, acho que a gente tem que fazer diferente. A gente precisa trazer essa empresa para esse instituto para mostrar a real realidade do valor dela dentro do instituto. Entendeu? Essas que patrocinam, elas sabem o que a gente faz. Não, saber é uma coisa, Mas talvez não participar tenham a e ter- consciência da grandiosidade que acontece ali dentro. Mas então, né? e às vezes não é por mal. Não. Tenho É certeza por que, né? Porque eles falta- são muito parceiros. É por falta de feeling mesmo. Eu acho até por falta de tempo, entendeu? Porque a gente, Então você vai ter que né? A gente cavar acaba esse sendo um tempo. segundo plano para eles, né? Porque vida corporativa não é fácil. A gente sabe, né? mas também, gata, é a lei do retorno. Mas olha, assim, realmente, eles precisam saber o Eles quanto eles são precisam- importantes para por tudo isso que eu tô isso. falando pra você. Eu tenho uma empresa de material cirúrgico. Uhum. Então aí todo mundo acha, tem um projeto. Não, gato. Vou chegar aqui, filha, já ralou muito. Nossa. Nossa. Mal sabe. Então eu sempre olho com olhar de empresária. O que é fundamental para tudo, né? Pra tudo. Pra tudo. Gente, isso é meu, não adianta. Nasceu comigo, vai morrer comigo. Aham. Tudo que eu olho, já olho, opa, ali. Como é que faz aqui? Como é que a gente. Isso antes já falou do podcast. Eu falei, puta, vai dar muito mais visibilidade. Isso aí pode trazer de retorno isso. Tem que fazer lá. Então eu sou muito rápida com isso. Então, eu como, assim, ter uma empresa. Se isso não vem mastigado, mas muito bem mastigado. O que não é visto não existe, né? Não, pode até, assim, ele veio, tá por escrito na minha folha Aham. de pagamento, o que vai sair do meu caixa. Só que se eu não tiver visibilidade, a gente não consegue dar valor para aquilo. Então não é culpa, porque a gente não tá vendo. É Só tem um verdade. nome. Né? Eu ajudo uma instituição pela outra empresa. Então, eu já sei daquela instituição. Mas como eu sou da área da saúde, então eu ajudo uma da área da saúde. Eu sei como é aquela estrutura. Então, se me pedir alguma coisa, eu já sei que aquela estrutura, como funciona. O que é fundamental, né? Você tá por dentro e saber o que acontece, né? Não, porque não dá pra ajudar ninguém sem conhecer. Não, exatamente. Mesmo Né? porque tem Gente, tem um monte de picareta Tem pessoas aí, e desculpa. pessoas, né? E tem picareta mesmo, simples assim. Então, eu acho que falta você chegar, assim, eu preciso 1 hora do seu tempo, 1 hora. Qual dia você quiser, escolhe qual dia. Tal dia. Então tá, 1 hora. Vem cá, deixa eu te explicar, ó. Olha o que você faz. Olha aqui, ó. Pá. Você vai mudar totalmente o olhar desse empresário. Totalmente. Porque a hora que você entra, a hora que você começa a olhar, que foi o que eu fiz, opa, eu sei que aqui funciona. Então, é a minha área, que é a área da saúde, então fica mais fácil de você, ou aquele material precisa mesmo. Aquele descartável vai precisar mesmo, tem como, precisa comprar daquela forma. Então, tem um projeto ali, putz, precisa comprar daquela outra forma, precisa. Se precisa de um outro CNPJ, tenho como comprar. Então, você precisa começar a dar olhos, porque senão não fica tangível o negócio. A hora que a pessoa entra, você vai mostrar a estrutura, vai mostrar quem são as pessoas, essas pessoas vão se apresentar, e é isso aqui que você faz, é esse resultado que você dá. Mudou o jogo. Exatamente. Vamos mudar a rota. Exatamente. Recalculando a rota. É isso Agora, aí.
Vamos recalcular essa rota. E essa pessoa precisa saber que ela é importante. E, nossa, e é fundamental, não é nem importante, é fundamental, né? Então você imagina como você tem que fazer isso pra ontem. Isso é pra Porque eu ontem. acho assim, que às vezes o patrocinador acha que ele está ajudando a instituição somente. Está ajudando a instituição, óbvio, mas a instituição está fazendo... Não, isso é feito de pessoas. Exato, mas ela está fazendo outras vidas melhorarem exatamente porque ele ajuda, né? Exatamente porque ele está ali como parceiro. Então, mas ele precisa sentir esse valor. Até para você poder, olha, estamos com dificuldade de... Porque você viu, a gente tem isso. Ele sabe, ele vai falar assim, puta, ela precisa mesmo. Vamos fazer uma forcinha aqui, ali. Tenho certeza que aumenta a contribuição. Quando você insere ele no seu núcleo. Não adianta você ir para o núcleo dele. Mas eu tenho patrocinadores sensacionais. Por exemplo, o café, todos eles são sensacionais. Nenhum não deixa não é mais de ou ser. menos. Não é. Todos são incríveis. Para você ter uma ideia, um dos meus patrocinadores, ele paga todos os salários de todos os meninos e de um funcionário do café e do instituto. De um funcionário do instituto, sim, entendi. Que ele é auxiliar de cozinha, eles contratam por causa da lei de cotas. Porém, eles contribuem também financeiramente com o instituto. Sim. Né? Então, todos os funcionários que eu tenho no café são funcionários dessa empresa que eles me deixam à disposição, com exceção do gerente. Eles são contratados pela lei de cotas dessa empresa, porém todos eles estão à minha disposição. E um dos funcionários também do instituto, que é meu auxiliar de cozinha, também é contratado dessa empresa pela lei de cotas, também está à minha disposição. Então, quer dizer, eu consigo ter esses funcionários não porque o café consegue bancar esses salários, mas porque essa empresa ajuda o instituto. Precisamos pensar nessa contabilidade então, hein? Né? E aí eu tenho uma outra empresa... Ele já foi conhecer esse café? Sim, todos eles vão. A gente costuma fazer alguns eventos no instituto para eles. Por exemplo, essa empresa ela fez a confraternização de final de ano deles lá no instituto. Então, com todos os meninos atendendo. Então, eles têm essa proximidade. Eles conhecem de perto. Nenhum deles só conhece pelo nome. Não, todos eles já vivenciaram de alguma forma ou de outra o que acontece no instituto e os resultados. Né? Então, acho que tem que levar para um outro lado, então, né? Levar para o lado, olha, e essa pessoa que você ajuda aqui, ela conseguiu transformar a vida da família. Não, eles sabem. O que eu quero te dizer é que talvez eles não tenham noção da dimensão. A gente precisa dessa dimensão. Fazem, sabe? Que é tão, nossa, é tão importante essa mudança na vida deles, né? Porque as pessoas falam, mas você capacita para o mercado de trabalho? Eu não capacito para o mercado de trabalho, eu capacito, eu dou autonomia para eles, para a vida. Porque a maioria não. Hoje eles sobrevivem aos pais. Né? Hoje eles têm uma expectativa de vida quase igual à nossa. Olha. Então, o que acontece? Os pais falecem antes. Então, o que é importante na vida deles? Que eles tenham autonomia. Que quando a gente tem um filho que tem algum tipo de dificuldade, que é uma criança atípica, obviamente a gente tem a questão de super proteger, né? Eu sempre super protegi meus filhos e eles não têm nenhum tipo de deficiência. Certo. Então eu me ponho muito no lugar das mães, da preocupação delas, né? Porque você imagina, hoje eu tô aqui, mas e amanhã quando eu não estiver? Como será a vida? Angustiante. Angustiante, é terrível.
Porque por mais que tenha um outro filho, ele vai ter uma cunhada, um cunhado. E esse irmão também não tem, gente, não dá pra jogar uma obrigação assim tão pesada, né? Às vezes. Então eu vou até usar um termo forte, mas que é realidade. Então que ele não seja peso na vida de ninguém e que ele seja autônomo e feliz. Né? Então, a nossa preocupação, a preocupação do Instituto é essa: dar autonomia para que ele faça a comida dele, para que ele possa ajudar na casa dele, para que ele possa ensinar, para que ele possa ser um empreendedor, produzir as coisas dele e fazer a sua renda, porque eu tenho muitos lá que já fazem isso. Tanto é que agora a gente abriu um curso de empreendedorismo. Então, a gente ensina a fazer alguns produtos, aí a gente passa para uma segunda etapa em parceria com uma universidade, que eles estão dando todo o know-how de como tirar foto, de como postar nas redes sociais, de como vender o produto, de embalagem, tipos de embalagem que ele deve usar. Eles estão fazendo uma logomarca para cada um. Então, é um passinho a mais. E como vender e receber. Como vender. E agora o próximo passo vai ser a parte financeira. Importantíssimo. Como ele vai aplicar esse capital, né? O que ele tira para ele, o que ele investe. Então, é uma coisa que tudo isso é feito em parceria. Então, vai sempre o aluno e quem vai fazer com ele, o pai ou mãe. Né, para eles terem esse know-how junto com eles. Porque às vezes não tem mesmo. Né? Então, tem nem como dar suporte. Pois é, então eles precisam dessa base. Que nem a gente com essa universidade, eles iam fazer todos os encontros virtuais. E aí, muitas mães não conseguem às vezes, também, entrar na internet ou até às vezes numa chamada de vídeo do WhatsApp, que é muito simples. Então, aí você vê a dificuldade, né, que é muito que maior. A maioria ali tem, né? Quem tem, que é real mesmo. E que é real, né? Às vezes a gente com a nossa idade de um pouco menos de 40, mentira, né? A gente às vezes tem uma dificuldade ou outra em entrar em alguma coisa. Não, eu sou semi-analfabeta no aí digital. Aí você pergunta... Gata, você não tá entendendo. Eu até manjo um pouquinho, né? Mas tem coisas pouco. Que não... Eu uso bastante, mas tem muita coisa que pra mim é dificuldade. Eu, assumidamente, todo mundo sabe que eu sou analfabeta na internet. Então, todo mundo tem uma dificuldade, então, né? Então, a gente vai procurar aqueles que são especiais e querem nos ajudar. E tem a paciência, né? Porque não é pra gente poder andar. Que eles vão com aqueles dedinhos, filha. Exatamente. Eu não consigo acompanhar esse dedo, desculpa. Então, eu não consigo. Todos nós temos nossas dificuldades, claro, né? Uns mais, claro. uns menos. Eu domino muito bem uma coisa que você não domina e vice-versa, né? E aí a gente tá pra se ajudar, trocas. Né? Exato. Por isso que existem as trocas. Você vai ser bom no A, eu sou bom no B, outro bom no C. E assim a gente vai se ajudando pra ficar melhor. E é tão bacana, gente, transferir pro outro um pouquinho do conhecimento que a gente tem, né? Ai, gente, é enriquecedor. Olha, um tesão, pelo amor de Deus. É muito bom. Ver que aprendeu com alguma coisa que você fez. Ai, meu Deus, E é muito gostoso você saber que você transformou alguma coisa numa família, né? Gata, você então, gente... mas assim, olha, se você for ver, é o que eu costumo falar para os meus voluntários, para os meus patrocinadores, falo para você, porque agora você faz parte disso, né? Você está divulgando o meu trabalho aqui, então você faz parte disso. Então todo mundo que vem para agregar faz parte. É um instrumento de transformação na vida de alguém de alguma forma. Verdade. Né? E isso é importante. Que a gente consiga replicar. E a gente não enxerga muitas vezes isso. Não, eu cheguei aqui na tua recepção, a moça que me atendeu, eu não sei o nome dela. Thalita. A Thalita.
Mas ela pegou e falou assim, eu vou te falar isso, isso, isso. Ela falou, eu nem sei por que eu tô te falando isso. Eu falei assim, porque talvez o cara lá em cima tenha te usado como instrumento para me falar isso. Assim como ele aqui já algumas vezes te usou como instrumento para me falar de coisas que com certeza eu vou aproveitar para a minha instituição. Então, eu acho muito isso, sabe? Eu vivencio muito isso. Acho que ninguém chega na presença de ninguém por acaso, né? Não, Sempre isso vem não tem um acaso. com um propósito de transformar ou de plantar uma sementinha, né? Então, quando eu falei com o Júlio, que nos apresentou, né? O Júlio falou, caramba, vou te apresentar uma mulher incrível, tal, assim, você precisa ir lá, tal. Falei, vou. E isso não foi por acaso. Não. Não foi por acaso. Eu acredito muito nisso. E eu falei na mesma hora pro Júlio, falei, Júlio, eu já vou levar uma mulherada no café. Que E ele bacana, falou assim, muito legal. putz, verdade, você pode fazer isso aí. Lógico. E o Júlio é um dos meus apoiadores também, né? Não sei se ele te falou. Falou. Mas ele paga o seguro do instituto, ele tá sempre ali à Não, a gente tem um disposição, amigo, correndo ele é um- atrás para conseguir preços melhores em outras coisas. Então sabe, né? Gente assim que a gente que faz com que o trabalho aconteça, né? esse bastidor. Esse bastidor, porque às vezes talvez o Júlio não tenha noção do quanto Não. o que ele faz, que talvez para ele seja muito pouco, para o instituto é muito, Muito. né? O seguro é fundamental. Nossa, e assim, contratualmente, para a locação da nossa casa, Tem que ter o é seguro. contratual, eu preciso ter. É. Já aconteceu de cair árvore em cima da fiação do instituto, queimou tudo que eu tinha lá dentro, tudo, absolutamente tudo. E graças ao seguro que o Júlio paga, que eu nem sei se ele sabe disso, Não deve foi saber. que não foi 100%, mas metade do que queimou, prejuízo. do prejuízo, Ó, o seguro cobriu, entendeu? Então, Olha aí. Ó. né? Imagina Ó. se eu fosse ter que comprar tudo. Não. Pelo amor de Deus. Vira essa boca pra lá. Então, Não estamos em condições de. são essas coisas que eu te falo que às vezes a pessoa não tem a noção da diferença Não. que ela faz. Você precisa dar esse e olhar. tem muito. Você precisa dar esse olhar. Esse olhar muda a rota, muda tudo. Muda o game. Exatamente. Precisa. Precisa E trazer- esse foi um dos insights que você me passou aqui. Agora, vamos atrás disso. Ponto. Quantas pessoas hoje você tem? Eu atendo 300 pessoas por ano. Não atendo mais do que isso. Hoje eu estou sendo obrigada a diminuir essa quantidade porque eu não estou conseguindo atender, porque eu não tenho equipe, exatamente porque a parte financeira ficou Tá mais reduzida. difícil, né? Então eu não tenho equipe e, consequentemente, eu vou atender menos gente, porque não adianta eu ter só voluntários, né? Quando o voluntário chega lá para dar uma aula, toda a estrutura já está pronta, né? E toda essa estrutura é feita por funcionários. E hoje eu já estava defasada de funcionários. E hoje estou mais ainda. Né? Então a gente vai fazendo o quê? Vai cortando e segurando aqui. Daqui a gente joga para lá para poder atender e não parar. Né? Então, nesse momento, você precisa de patrocinadores. Preciso de patrocinador. Tanto para atender os alunos que eu já tenho, que eu não estou conseguindo, estou reduzindo, já estava reduzido o número de aulas, estou reduzindo mais ainda. O que a gente tem feito para suprir um pouco isso é fazer cursos online, que com a pandemia a gente passou a fazer. Então, na época da pandemia, como os meninos estavam super avançados, eu não podia deixá-los parados porque eles iriam regredir. Então, a gente passou a fazer esses cursos online. Então, a princípio, a gente começou a gravar de forma caseira, depois a gente foi aprimorando, o Instituto virou um estúdio de gravação, tudo tem sido captado e editado lá, a gente tem ilha de edição, tem tudo.
E a gente atende alunos até da Alemanha, que Meu estão na Deus. Alemanha, do Brasil inteiro. Agora, amanhã começa mais duas turmas de 10, mais 20 alunos. Então a gente tem conseguido atender mais pessoas pelo curso online. Mas o presencial, que é fundamental, Ah, muito. ele não está parado, mas a Mas está gente reduzido. está bem reduzido. E esse curso online vai só até o final do ano, porque a gente já tem todas as aulas gravadas até o final do ano. Ano que vem eu não vou dar mais andamento, exatamente porque a pessoa que fazia captação e edição de imagem eu tive que dispensar, tive que cortar do cardápio. Ai, Né? O que temos que. também ele era fundamental. Então a gente continua com esse projeto somente até o final do ano. Ano que vem a gente não consegue mais manter porque a gente não tem, não seriam aulas repetidas, o que não é interessante, né? Precisamos Mas é ver isso, a como gente nós vai vamos mexer dançando conforme a mas música. E o importante é não parar, né? O não, e o importante é a gente importante é continuar você ter. proporcionando. Então, e eu acho que falar mais sobre isso, Também. ser muito mais divulgado. Aham. Eu vou. Eu tenho duas amigas que têm podcast também. Então, eu acho super interessante que você esteja em outros locais. Claro, eu vou com o maior prazer. Porque, assim, só um lugar, né? Uma andorinha só não faz verão. Aham. Então, a gente precisa começar a dar visibilidade, porque eu acho que é um projeto. Meu, mas eu já me apaixonei, achei bárbaro. Você mexe com comida, que é uma coisa que tem que ter muita afetividade Sim. para aquela comida sair legal. Porque a comida, ela preenche todo Ela um spa. transforma, né? E Você a cozinha, ela é sempre o lugar mais é um acolhedor. lugar de união, né? É, Você já parou pra pensar que, assim, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai convidar alguém pra ir à nossa casa é o que eu vou servir, primeira né? coisa. É um lugar de união. E todo mundo vai bater um papo, fazer qualquer coisa na Vai. cozinha. E você já parou pra pensar que quando a gente cozinha, a gente tá mexendo com várias coisas. Primeiro, é uma terapia. Segundo, a gente mexe com o tempo, a gente aprende a lidar com o tempo. A gente aprende a lidar com quantidade. A gente aprende a transformação, né? E aí eu costumo dizer que a gente comparar os ingredientes que a gente tem para fazer um prato com a nossa vida. Por quê? Porque eu tenho os mesmos ingredientes à minha frente, eu posso fazer qualquer gororoba ou eu posso fazer um prato maravilhoso com aquilo, com os mesmos ingredientes. E é assim com a nossa vida. A gente tem todos os ingredientes da nossa vida à nossa disposição. E a gente pode fazer da nossa vida o que a gente bem entender. Pode fazer uma porcaria dela, dependendo das nossas escolhas. Ou dependendo das nossas escolhas também, escolher aqueles ingredientes e transformar isso numa coisa maravilhosa. E o que eu digo lá no Instituto é, se você não veio aqui para usar, para transformar esses ingredientes no melhor prato, então aqui não é teu lugar. Seja para aluno, seja para família, seja para voluntário, seja para quem for, para funcionário, para quem for. A gente tem obrigação de fazer da nossa vida a melhor coisa. Óbvio que muitas vezes a gente erra, né? Sim. Muitas vezes achando que Se aquele não é o erra, caminho, mas não é. Né? E faz parte do processo. Mas se a gente sabe que aquela escolha é a correta, por que a gente vai escolher a outra e bater a cabeça? Concordo plenamente. Né? Então, os meninos aprendem muito essa questão de tempo, de horas, ler, escrever, interpretar texto, porque nas nossas aulas online a gente manda o vídeo gravado num grupo de WhatsApp, que cada grupo tem um professor que é um chefe responsável pelos alunos. Eles entram num canal fechado do YouTube. E antigamente a gente mandava receita mastigada. E a gente percebeu que as mães pegavam a receita, iam lá, compravam os ingredientes, punham na frente dos alunos, arrumava para eles
para mostrar que o filho dela fez mais bonitinho. E o meu interesse não é que seja mais bonitinho, eu só quero que ele aprenda, independente de como ele fizer, né? Não, olha como a mulher é competitiva, bem Muito, até nisso. muito. Olha, fala sério. Aí a gente percebendo isso, a gente começou a mandar o vídeo e não manda mais a receita. Excelente. Então, mãe e aluno precisam assistir o vídeo, pode assistir 300 vezes. Mas ela vai e volta, o aluno precisa ter um caderno de receita que ele vai escrever os ingredientes, o modo de preparo. Então ele vai ter que assistir o vídeo, ele vai ter que entender o que ele está vendo, ele vai ter que passar os ingredientes, o modo de preparo. Aí ele vai para a cozinha. Quando ele for para a cozinha, ele vai ter que entender o que ele fez ali, o que ele escreveu. Senão a receita vai dar errado. Ai, adorei. E aí, quando ele estiver fazendo, a mãe vai filmá-lo. Porque eu quero saber se foi ele que fez. Não quero bonitinho, eu quero saber se ele abriu a lata disso, se ele sabe abrir uma lata. Porque às vezes pra gente, abrir uma lata é uma coisa, para eles é uma dificuldade, muitas vezes. Sim. Abrir um pacotinho de molho pronto, pegar a tesoura e abrir, pra gente é rapidinho. Às vezes, para eles é treinamento em cima de treinamento. Olha, né? que importante. Então, são coisas tão simples e minimalistas pra gente que a gente pra nem ele consegue. não é. Mas olha que excelente. Né? O olhar. Aí a gente manda aula falando, isso aqui é uma xícara. Isso aqui é uma frigideira. Né? Então, isso é uma caçarola. Tudo que a gente ensina com nome técnico, com linguajar técnico, porque se houver uma oportunidade no mercado de trabalho, tá pronto. Ele já tem o básico. Familiarizado. Né? Então, a gente vai ensinando dessa forma para que eles aprendam corretamente. Então, tem que estar uniformizado, higienizado, cabelo lavado, preso, unha curta, sem esmalte. As meninas detestam que é o sem esmalte. Mas elas levam uma basezinha, não pode? Basezinha, tudo bem. Não pode aquelas unhonas, esmalte muito escuro. Porque a gente precisa ver a higiene das mãos. Você está mexendo em algo que todo mundo vai pôr para dentro do seu corpo. Então, você tem que ter muita responsabilidade com aquele alimento. Né? E precisa dar essa autonomia também para eles. Precisa essa autonomia, essa conscientização. Sim. Então a gente ensina desde o básico para eles, ensina as mães como pega numa faca, todos eles mexem com faca de chefe. E aí as mães deixam aquelas facas cegas. É mais perigoso eles se cortarem porque eles vão fazer força e pode escapar da mão do que se a faca estiver amolada. Que deve dar um medo então, mesmo. como é que pega na faca? Como que eu seguro a cebola para não cortar o meu dedo? Então, tudo isso a gente ensina para as mães, porque ali no curso online, elas são as sous-chefes deles. Então, elas precisam saber para ensinar. Né? Então, é uma coisa assim que às vezes a pessoa não pensa, mas que a gente, com o nosso dia a dia, a gente sabe o que deve ser passado para eles e de que forma. Eu mesma tô aqui passada. E eu vou... Nosso tempo tá acabando, olha. Pena. Que pena, porque é 3 podcasts aqui, meu filho, dava facílimo. Eu tive uma ideia agora aqui. Me fala uma coisa, tem como ser feito um chá da tarde? Podemos fazer. É só a gente combinar. E a gente, quando é para grupos grandes, a gente pede que reserve e a gente vê o que a pessoa quer fazer. Né? Quando é grupos pequenos, é só chegar no café que a gente tá preparado. Mas grupos maiores, a gente precisa pôr mais gente trabalhando. Então, ou talvez só reservar. Se fosse no instituto. Mas a gente pode fazer tanto no café como no instituto. Não tem problema nenhum. Na verdade, a gente faz muito isso. Tem empresas que levam o grupo, os funcionários da área de sustentabilidade, para almoçar no café. Tem almoço também lá todos os dias. Aos sábados, todo segundo sábado de cada mês tem feijoada.
Então a gente recebe muita gente que faz confraternização, almoços, treinamentos, reuniões lá. Café bem preparado para isso. Já tive umas ideinhas, depois nós vamos conversar, Simone. Vamos fazer esse negócio girar, gente. Vamos sim. Vamos conectar pessoas com pessoas, já tem umas conexões aqui para fazer com você. Depois, aguarde, gatas. E vocês tratem, eu vou deixar todos os endereços dela, Facebook, Instagram, não sei se tá no TikTok também. Também. TikTok, e-mail, tudo. Vou deixar tudo mastigadinho para vocês e para vocês poderem ajudar de uma forma, se não for financeiramente, pode ser voluntária. Sim, podem ir no café, é uma forma de ajudar. Não comecem no café, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Quem tiver empresa também pode nos contratar para fazer coffee break, happy hour, que nós fazemos. Temos uma equipe para isso. E tudo é direcionado. Gata, faça a sua propaganda, pelo amor de Jesus. Vai. Olha, gente, é só entrarem nas redes sociais que vocês vão saber lá. Tem um monte de coisa que a gente faz. A gente faz uma coisa muito legal chamada vivência, que é quando a empresa contrata o nosso horário, você traz até 12 convidados da sua empresa ou influenciadores, melhores clientes. O que você definir, essas 12 pessoas vão cozinhar com 12 chefes especiais que são nossos alunos, porque eles são especiais também, né? É tudo comandado por um chefe de cozinha e vocês vão cozinhar junto com eles. Então vão fazer uma entrada, um principal e uma sobremesa, vão arrumar a mesa, todos vão comer juntos e são 3 horas de pura transformação e alegria. Olha, sensacional. Que máximo. É sensacional. Tenho muitas empresas grandes que já fizeram a vivência com a gente. A gente não divulga porque eu não consigo dar conta da procura, mas é sempre boca a boca. Quem fez, indica ou faz de novo. Tá. É muito bacana. Os agradecimentos aos patrocinadores. Então eu quero agradecer a Friboi, que é a nossa patrocinadora há mais de 10 anos, a GRSA, e a Três Corações, que é parceira do nosso café, patrocinadora e parceira do nosso café. Parabéns, vocês estão no caminho certo. E agora vocês vão ter que tirar uma horinha de vocês, patrocinadores, para ir conhecer um outro lado que a Simone vai mostrar para vocês. Tenho certeza que vocês vão mudar essa visão e vai ajudar, porque nesse momento ela está precisando de ajuda. Então, não é querer explorar nada disso. É querer dizer, olha, se você conseguir me ajudar um pouquinho mais, eu consigo fazer muito mais do que você está pensando. Acho que é sobre isso. Gata, foi um prazer enorme. Nossa, o prazer foi meu. Eu não quero ir embora, não. Tem que ir. Não, infelizmente, filha, infelizmente. Porque senão a gente ficaria aqui, eu já tô com altas ideias, depois nós vamos conversar. Escolha uma mulher que te representa. Tem aqui e tem ali. Nossa. Caramba, tão difícil. Só tem mulher ferrada, né, gata? Nossa, gente, sabe? Olha, eu não sei, não digo que me represente, mas é uma mulher assim que eu me inspiro muito, que é a Dercy. Todas me inspiram, todas são maravilhosas, mas eu acho que a Dercy, ela tem tinha, né, uma grandiosidade de alma tão grande, né, uma alegria, que mesmo dentro de todas as dificuldades que obviamente todas passamos e vamos passar, porque mas é a vida, abriram um caminho, né? Mas a gente enxergar com um sorriso, com um ar de deboche, levando uma vida mais leve, sem peso, né? Você tira e coloca ali. Aqui? Ali, ó. Você tira a Clarice. Vem, Clarice, pra cá, gata. Que ela vai te representar. Que linda. Maravilhosa. E abriu as portas para que a gente pudesse hoje estar aqui falando e falando palavrão, porque essa mulher falava palavrão. Exato. E outra, em 1900 é ela. Né? Eu se acho sustentava. que a gente veste máscaras quando a gente sai de casa. Né? Você veste máscara porque você vai aqui ou para você ali, para você ser aceita. E a gente não precisa disso.
A gente tem que ser isso. Eu sou zero isso. Né? Eu também, mas já fui muito tentando me encaixar nos espaços que não faziam parte, né? E não, eu tenho meu espaço, não preciso disso, né? Eu acho que a gente precisa ter esse olhar, mas eu acho que a maturidade mostra isso pra gente, né? Mostra, mas eu acho que tem mulheres que não acordaram ainda para entender que esse não é o caminho. Mas acho que hoje eu tenho um pouquinho desse deboche da Dercy. Ai, tenha muito. E tem sido tão fundamental isso que você não tem noção. É libertador. É libertador, total. E que se for do Brasil, minha filha. Exatamente. O Vasco da Gama, sei lá eu quem. É sobre isso, deixa eu ser feliz, do jeito que eu quiser e ponto. É isso aí. Sem regras. Sem porque regras. não tem certo, não tem errado. Sem regras, mas com respeito, que eu acho que ela não, tinha respeito, muito. ok. Né? Ela mas tinha demais. Esse Mas tanto ela era de ela. regrinhas que É colocam. muito chato tudo, né? É muito chato. É, porque a gente vem de uma outra vivência. A gente só tem que respeitar. Né? A partir do momento que Ótimo. você respeita, quando você, da mesma forma que você quer ser respeitada, então tá aí o segredo, né? Não precisa de tantas Não regras, tem esforço, né? não tem esforço. Exato, Tudo flui com natural. naturalidade. É isso. Simone, querida, obrigada. Muito obrigada, arrasamos. May, tá aqui. E vamos correr atrás disso. Vamos. Porque não dá pra parar isso aqui, gata. Instituto de jeito nenhum. Chefes especiais, vai ter agora mais uma comprando causa. Jesus, não sei onde eu vou parar com esse tanto de causa que eu tô comprando. Se segurem, mas que eu gente. vou, eu vou. E é sobre isso.